Salmo 130, prosseguindo com a nossa exposição nos Salmos de Degraus, nós iremos meditar nessa manhã, nesse salmo tão rico, tão precioso, que nos fala sobre um assunto importante. Salmo 130, convido a acompanhar o texto bíblico que nos diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, neste primeiro dia da semana, dia do Senhor, nós atendemos o teu chamado santo, irrevogável, nos reunimos, cantamos a ti, celebramos o Senhor com vozes de júbilo e estamos nesse momento felizes, porque a tua palavra, Senhor, que é tão bela, que é rica, que restaura a alma, será anunciada ao nosso coração. Prende, Senhor, a nossa atenção, afugenta do nosso espírito a indolência e nos faz observar os teus caminhos, que são bons, retos e que alegram o nosso coração. A tua palavra é o único caminho para que um homem ignorante, para um homem que não enxerga adequadamente a tua lei, possa encontrar a sabedoria e assim trilhar o caminho da excelência. Nós choramos, Senhor, agradecidos nesse momento e rogamos que sejas conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de iniciar esse sermão com algumas perguntas que certamente são perguntas fáceis de serem respondidas. Alguém, por exemplo, já errou com você? Alguém já se aproximou para lhe pedir perdão por algum erro cometido? E quando nós invertemos essa situação, você sabe quando pede perdão a alguém e está verdadeiramente arrependido? Ou será que você conhece alguma pessoa que se denomina cristão e esta pessoa, ao pecar, ela não demonstra nenhuma tristeza em seu coração? Ela não demonstra realmente dor pelos seus pecados, mas ela vive como se o amor de Deus devesse ser usado de tal maneira em que o nosso pecado não deve ser considerado e levado a sério. Certamente, irmãos, pessoas já nos ofenderam. Certamente nós já tivemos a nossa condição de arrependimento posta à prova. E certamente nós já tivemos também a condição de vermos pessoas, ou até mesmo eu e você, desobedecendo a Deus, sem o coração pesado. É interessante porque este é o tema deste salmo. Ele fala sobre arrependimento, ele fala sobre perdão. E é interessante que a Bíblia nos ensina que nós só estamos verdadeiramente arrependidos quando nós estamos dispostos a abandonar o nosso pecado.
Não existe verdadeiro arrependimento se também não existe uma verdadeira luta para se abandonar aquela transgressão. De modo que, biblicamente, não existe arrependimento quando não há mudança. O verdadeiro arrependimento bíblico, ele nos apresenta uma mudança de curso. É isso que significa a palavra arrependimento nas Escrituras. Algumas pessoas têm remorsos, outras pessoas têm arrependimento em seu coração. O remorso nos leva a chorar, nos leva a lamentar, mas não nos leva à transformação. O verdadeiro arrependimento faz com que o nosso coração seja subjugado à lei de Deus. E amando mais a Deus do que os nossos pecados, nós buscamos a Deus na plena convicção de que nós não podemos mais levar esta vida. Uma vida santa é uma vida de mudança. Nós não conhecemos o autor deste salmo de romagem, deste salmo de peregrinação. Lembrando que o salmo de romagem são esses salmos do Salmo 120 ao Salmo 134, em que o povo de Deus cantava e expressava a alegria no seu Senhor, se dirigindo ao templo em Jerusalém. O Salmo 130 focaliza numa crise, numa angústia, numa opressão vivida por um grupo ou uma pessoa que comete um pecado contra Deus. E reconhecendo que a transgressão nos leva a uma condição deplorável, reconhecendo que o salário do pecado é a morte, o que o salmista faz diante de Deus é clamar diante de uma crise por auxílio e socorro do Senhor. De maneira que se alguém nos perguntasse qual é o tema central deste salmo, nós poderíamos com toda a certeza dizer que o salmista está trazendo aqui o conceito de arrependimento e perdão. Então, ao apresentar a sua condição, a sua crise de ser um pecador e de ter transgredido a lei de Deus, o que o salmista está fazendo aqui ou está nos mostrando aqui, é que Deus é suficiente para lançar misericórdia sobre o seu povo. De modo, irmãos, que quando nós vacilamos, se somos crentes, há em nosso coração o pesar pela nossa transgressão, mas imediatamente nós lembramos que há um Deus rico em misericórdia e que Ele diz sobre nós que devemos lançar sobre Ele o jugo, porque Deus é aquele que torna a nossa vida suave, apesar dos nossos pecados e falhas. É interessante que para apresentar esse grito de auxílio, de socorro, o salmista ele divide esse salmo em algumas partes que nos trazem aqui o pensamento ou a estrutura do pensamento deste homem. No versículo 1 e 2, diante da sua transgressão, o que ele primeiro faz é orar a Deus. No versículo 3 e 4, ele reconhece que a fonte do perdão está em Cristo e não nele mesmo. No versículo 5, ele nos apresenta que uma atitude sensata é esperar em Deus e na sua redenção. E ele conclui esse salmo no versículo 7 e 8, nos mostrando ou nos fazendo aqui, na verdade, um convite de que nós podemos esperar socorro, restauração e auxílio do Senhor. Nós vamos então meditar no seguinte tema: sempre perdoados. E eu gostaria que nós pudéssemos, à luz desse texto, verificar como o salmista entende arrependimento, compreende o perdão e clama a Deus por socorro. O versículo 1 e o versículo 2, o salmista nos apresenta que a sua situação crítica o levava a clamar ao Senhor. Versículo 1 e 2 diz assim, observe na sua Bíblia, Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, e estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Observe que este salmo ele tem uma certa semelhança com o salmo de número 88, versículos 6 e 7. Eu vou pedir que vocês abram, por gentileza, para acompanharmos esse texto e vermos quão semelhante é o salmo 88 do salmo 130. Salmo 88, versículo 6 e versículo 7. Observe que neste salmo ele diz assim: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira,
tu me abates com todas as tuas ondas. Eu quero chamar a sua atenção porque no Salmo 130 nós temos a palavra profundeza ou profundidade e nós temos no Salmo 88 a mesma palavra descrita aqui pelo salmista. E a palavra profundeza, profundidades, geralmente ela se refere ao mar. Quando o salmista emprega esse termo, ele está se referindo às profundezas do mar. E para os leitores daquela época, para os leitores deste período, o mar era visto como um símbolo de caos e de perigo. Em outras palavras, o salmista está dizendo: Senhor, eu me encontro debilitado em grande perigo. Eu me encontro numa situação como se eu estivesse agora no fundo do mar e tentando me livrar dessa situação, as ondas me jogam novamente para o fundo do mar e eu me sinto angustiado por essa situação. Eu me sinto em perigo e a única coisa que eu observo é o caos da crise do meu coração. E o que é que trazia esse sentimento ao salmista? Será que alguém estava o perseguindo? Será que alguém estava afrontando? Será que pessoas estavam se levantando e trazendo aqui mentiras a seu respeito? Não. O que o salmista está aqui trazendo para nós, e principalmente no decorrer deste salmo nós iremos perceber, é que ele está revelando o seu coração e dizendo que a causa da sua angústia, a causa de estar em perigo, a causa de ver o caos diante de si é simplesmente o seu pecado contra Deus. Provavelmente aqui o salmista está dizendo: Senhor, o meu pecado ele é terrível, eu sinto o peso dessa condição porque o meu pecado ele é contra Deus. O salmista está lutando aqui contra uma mente perturbada e um coração atribulado por causa dos seus pecados. Nós já nos sentimos assim em algum momento? Será que nós não pecamos contra Deus e nós nos sentimos mal quando isso acontece? E a nossa alma ela não chora e nós vemos a nossa mente aflita e o nosso coração perturbado. Não é assim que nós nos sentimos diante de Deus? É esse mesmo sentimento que o salmista está experimentando por seu pecado contra o Senhor. E talvez você pense: ora, pastor, Deus ele me ama. Mas mesmo que Deus nos ame muito, as nossas transgressões, elas são odiadas por Deus. Deus não sente prazer no nosso pecado. Deus ama os seus filhos, mas Deus odeia todo o pecado e isso deve nos lançar numa condição de temer a mão de Deus. Observe que o salmista, no Salmo de número 5, do versículo 4 a 5, diz assim: pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. E normalmente quando pessoas pregam, elas só falam do amor de Deus, elas não falam de pecados. E muitas vezes nós vivemos essa mesma filosofia. Deus ele é gracioso, Deus ele é amoroso, e nós nos esquecemos da justiça santa e plena de Deus. De maneira, irmãos, que nós deveríamos temer e tremer se nós pensássemos em pecar contra Deus. Assim como nos apresenta o salmista Asaf no Salmo 73, só em pensar em transgredir a lei de Deus, só em pensar em desprezar a Deus, eu já teria traído a minha geração. O quanto nós odiamos o pecado. Se nós odiamos o pecado, é porque nós temos uma boa visão da santidade de Deus. Mas se nós temos amado o pecado, isso significa que nós temos tido uma péssima visão da santidade de Deus. Deus é amor, mas também é justo. E os nossos pecados, eles devem deixar a nossa consciência atribulada, eles devem sufocar a nossa alma, eles devem trazer profunda tristeza ao nosso coração, assim como aconteceu com o salmista nesse texto. Mas nós conhecemos a máxima bíblica de que aquele que chora numa noite, ele conhece a alegria pela manhã. E da mesma forma que nós lamentamos, choramos pelo nosso pecado, da mesma forma que a nossa alma se apequena, muito mais pequena que ela é, diante de um Deus gigante e santo, nós olhamos o Senhor e nós somos confortados por sua graça. Observe que no versículo 2 ele diz: escuta, Senhor, a minha voz, e estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas.
O salmista aqui ele faz o oposto do que normalmente acontece quando nós pecamos. Quando nós pecamos, nós justificamos os nossos pecados. Quando nós pecamos, nós tentamos de alguma forma varrer a sujeira para debaixo do tapete. Nós culpamos a situação, nós delegamos a nossa culpa. Mas o salmista ele se apresenta diante de Deus desnudo. Ele se apresenta diante de Deus sem a intenção de justificar o pecado do seu coração. Talvez à luz do que faz o salmista Davi no Salmo 51, quando diz: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que o Senhor será justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Não há aqui uma intenção, irmãos, de justificar o erro. Qual é a intenção do salmista? A intenção do salmista é: Senhor, escuta a minha oração. Estejam alertas os teus ouvidos. Mas para que o Senhor deve estar alerta ao clamor, à petição do seu povo que clama a Deus pelo perdão? O salmista nos responde. Há aqui uma oração, e qual é o conteúdo dessa oração? É um conteúdo em que o salmista clama por misericórdia. E o que é misericórdia, irmãos? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta quando eu estou pregando e falo sobre a misericórdia de Deus, porque normalmente nós sabemos o que é graça. Graça é receber aquilo que não se merece. Mas poucos entendem ou lembram do que é misericórdia. Embora nós clamamos a Deus e dizemos: Senhor, seja misericordioso para comigo. E a misericórdia que o salmista pede aqui é: Senhor, não me dê aquilo que eu mereço. Ele não justifica o seu pecado, mas ele reconhece que a sua transgressão deve levá-lo à morte. E ele diz: Senhor, não dê a mim aquilo que eu mereço. Seja misericordioso. Há um clamor aqui, e esse clamor não é para que Deus seja um juiz iníquo, não é para que Deus seja um juiz conivente, como nós experimentamos em nossa nação muitas vezes. Esse clamor aqui é para que Deus exerça a sua justiça, mas ele diz: Senhor, quando exercer essa justiça, por favor, não me mate, não me dê daquilo que eu mereço. Puna a minha transgressão, mas seja gracioso para comigo. E será que Deus foi conivente com o pecado do salmista? Obviamente não. O pecado do salmista foi pago na cruz do Calvário, assim como o meu e o seu pecado. E é essa oração que nós podemos fazer por causa de Cristo, porque se Cristo não realizasse essa obra, nós não teríamos razão e base para clamarmos por misericórdia, porque Deus, Ele iria certamente fulminar a nós. Porque Deus é justo. Deus não pode suportar a iniquidade e Ele pune a iniquidade. Misericórdia, irmãos, não significa anuência com o pecado. Misericórdia significa que alguém pagou a pena no seu lugar e você recebe o mínimo que é a disciplina de Deus e não a condenação, porque Cristo recebeu a maldição que era nossa. Há dois tipos de homens, conforme este salmo: aqueles que reconhecem a necessidade de arrependimento e aqueles que desconhecem o peso da sua transgressão e a necessidade de se arrepender diante de Deus. E esta mesma verdade aqui estampada pelo salmista é a verdade que Cristo vai estampar na parábola do fariseu e do publicano. Porque o fariseu, ele batia, ou na verdade o fariseu, ele olhava para o publicano e ele se julgava superior porque ele cumpria algumas das determinações da lei. Mas há aqui um retrato vivo de como nós devemos agir, assim como tem nos ensinado o salmista no seu clamor ao Senhor. Há um publicano que bate em seu peito e não ousa nem levantar a sua cabeça para olhar os céus.
E a sua única expressão é a mesma expressão, ou expressão semelhante, na verdade, à do salmista: ser propício a mim, pecador. E o que é ser propício a mim, pecador? É: Senhor, seja misericordioso. Essa é a nossa oração, irmãos. Senhor, não dê aquilo que eu mereço. Está aqui o meu pecado, seja justo. Exerce graça para comigo. Nos versículos seguintes, versículo 3 e versículo 4, o salmista nos ensina aonde está a fonte do perdão. Ele diz: se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. A primeira afirmação do salmista nos leva a compreender que Deus vê e julga o nosso pecado. De modo, irmãos, que Deus vê a nossa vida e a conhece toda, e nós não temos a condição de esconder as nossas iniquidades. Nós podemos fazer isso das pessoas. Nós podemos esconder as intenções do nosso coração, mas a nossa vida está patente, clara, à luz dos olhos de Deus. De modo que Ele não apenas vê, como Ele também julga aquilo que nós fazemos. E se Deus vê e julga o que nós fazemos, qual é então a conclusão do salmista? Se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados, quem subsistiria? Se você se acha justo em algum momento, pare para pensar. Você poderia suportar a ira de Deus? Porque o Salmo de número 1 vai dizer que o ímpio, o pecador, ele não pode resistir diante de Deus, ele não ficará de pé, e essa é a nossa posição diante do Senhor. Nenhum homem pode ficar de pé diante da majestade e da santidade de Deus. E o salmista está dizendo a nós: quem subsistirá? E essa é uma pergunta que ecoa a nós. Essa é uma pergunta que chega a você, para que nós possamos responder essa pergunta. Você pode resistir à ira de Deus? O salmista reconhece que ninguém suportaria estar diante de Deus se Deus tratasse os nossos pecados como nós merecemos. Mais uma vez, irmãos, eu preciso dizer a vocês: graças a Deus por Cristo Jesus. Nós não estaríamos aqui para contar a história. E é interessante que neste salmo nós temos a condição do salmista nos apresentar a iniquidade do homem e o perdão de Deus. E observe que ele diz: se o Senhor observasse os nossos pecados como eles merecem ser observados, sendo esse Deus justo, quem estaria de pé? Mas ao mesmo tempo ele diz: com Deus está o perdão. E aqui nós temos iniquidade de um lado e perdão do outro. E por que o salmista faz isso? Para que ele possa realçar, irmãos, a graça de Deus. Assim como numa exposição de quadros, há uma tela ou há uma parede branca por trás, para que aqueles quadros fiquem visíveis. O salmista está aqui colocando pecado e perdão para que a graça seja realçada. Da mesma forma que os raios solares batem sobre a neve e a neve, ao descongelar, dá muitas vezes lugar a belíssimas flores, o salmista está aqui trazendo a nós a condição de que quando os raios de Deus, em sua graça, chegam ao nosso coração, as trevas elas são dissipadas. E essa é a grande beleza do Evangelho, porque aonde há perdão, certamente há graça, e nós experimentamos diariamente esse cuidado do Senhor. A nossa iniquidade, a nossa fraqueza lança luz a um Deus cheio de ternura. Nós não merecemos. É interessante como esse conceito ele se tornou tão abstrato no meio da religião, no meio da fé cristã. Nós dizemos: Deus ele perdoa, Deus ele é gracioso. Mas muitas vezes nós não conseguimos pensar a respeito da profundidade desta afirmação. E assim como um expositor de joias coloca um fundo negro para que a pérola fique reluzindo,
Deus faz com que a sua graça possa reluzir aos nossos olhos quando nós entendemos quem somos e observamos quem Deus é. Mas é interessante, irmãos, porque o salmista nos traz ainda um outro conceito aqui neste salmo. Observe que ele diz assim: contigo, porém, está o perdão. E por que com Deus está o perdão? Para que te temam? E é interessante que o salmista aplica aqui o perdão como a essência de Deus. Nós vamos abrir em Êxodo capítulo 34, versículo 6 e 7. E nós vamos ver porque o salmista se baseia nessa máxima de que com Deus está o perdão para que ele seja temido. Êxodo capítulo 34, versículo 6 e versículo 7. O texto nos diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Observe como Moisés descreve: Senhor, compassivo, clemente, misericordioso, grande em fidelidade. E por que o salmista se apoia nessa graça? Porque ele conhece os textos do Antigo Testamento. Porque ele sabe que não apenas Moisés, mas os demais escritores das Escrituras trouxeram esse conceito a nós. De que Deus é rico em misericórdia, de que Ele é fiel à sua própria palavra e irá preservar o seu povo. De modo que, apoiado nessa verdade, ele diz: contigo está o perdão. E qual é o objetivo de Deus em sua natureza ser um Deus perdoador? Será que nós somos a causa do perdão de Deus? Será que Deus nos perdoou porque Ele nos ama muito? Será que nós somos tão especiais para Deus, importantes, como algumas canções modernas sugerem? Será que foi por causa disso que Deus olhou para nós e Ele nos perdoou? O salmista nos responde, irmãos, a todas essas perguntas aqui neste versículo. Ele diz: com Deus está o perdão para que os homens possam temê-lo. Sabe por que Deus nos perdoa? Não é porque nós somos especiais ou porque Deus nos ama muito. Deus nos perdoa para que Ele mesmo seja adorado. É isso que significa aqui temer a Deus. Deus perdoou toda a sua iniquidade para que você possa reconhecer que com Deus está o perdão. Essa é a razão, irmãos. A razão da criação é a glória de Deus. A razão da redenção é a glória de Deus. A razão do perdão é a glória de Deus. Tudo gira em torno da glória de Deus. Tudo culmina na glória de Deus. E é por isso que com Ele está o perdão. De maneira que Joe Owen vai dizer que um grande amor nasce num grande perdão. Foi por isso que Cristo nos perdoou, irmãos. E assim nós aprendemos que o verdadeiro temor a Deus passa pela experiência de reconhecer a verdadeira bondade de Deus. Quanto mais nós conhecemos a bondade de Deus, muito mais nós tememos o seu nome e somos constrangidos por esse amor perdoador a buscá-lo em submissão. A percepção da bondade de Deus ajuda o homem a cultivar o verdadeiro temor no seu coração. É isso que quer nos ensinar o salmista. É proporcional, irmãos. Quanto mais nós vemos a bondade de Deus, muito mais nós o tememos. Versículos 5 e 6, o salmista agora nos ensina a esperar no Senhor. Ele diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Veja como por 3 vezes ele traz aqui para nós o conceito de espera.
A sua alma espera no Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele quer trazer aqui para mim e para você um testemunho de como ele está reagindo diante de uma dificuldade. Ele está dizendo que clama ao Senhor, ele está dizendo que sabe que de Deus vem um perdão e ao mesmo tempo ele diz que espera no Senhor. O que o salmista está fazendo aqui a nós, irmãos, é dizer que uma das doces ações que nós podemos ter diante do nosso pecado é esperar em Deus. Mas aqui talvez surja para nós um grande nó. Se a Bíblia diz que Cristo perdoou o meu pecado, se a Bíblia diz que ao orar, reconhecendo a minha falta, eu tenho o perdão de Deus. Se a Bíblia diz que na cruz do Calvário, Cristo pagou por todas as minhas ofensas, por que o salmista está esperando o perdão de Deus? Nos parece contraditório. Ele foi ou não foi perdoado por Deus? Nós temos ou não temos que esperar o perdão de Deus? Será que Deus diz a nós, espera um pouco e depois que passar a minha ira, eu te perdoarei, como certamente nós fazemos em alguns momentos da nossa vida? Não é isso, irmãos. Nós já fomos perdoados por Cristo na cruz do Calvário. Cristo já pagou por toda a nossa ofensa, de modo que a confissão do nosso pecado é uma constatação do perdão que nós já recebemos em Cristo. Mas o que o salmista está dizendo que espera? Ele espera mais uma vez sentir a doce presença de Deus sobre a sua vida, porque quando nós pecamos, irmãos, nós sentimos aquela distância do Senhor. Nós nos sentimos podres, nós nos sentimos de uma forma em que nós não consideramos a condição de nem ao menos olhar para Deus, como assim se considerou aquele publicano. Eu não tenho a condição de levantar os meus olhos aos céus e a única coisa que me compete é bater em meu peito e dizer, Senhor, seja misericordioso. No que o salmista espera? Ele espera novamente sentir a alegria da sua salvação, como exclamou o salmista Davi, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. É isso que ele espera, irmãos. Mas de que forma ele espera essa presença de Deus? Observe que ele diz que primeiro espera em Deus de forma confiante. Porque ele diz que espera em Deus na palavra. E essa expressão ela é curiosa, irmãos. Porque quando ele diz que espera em Deus na palavra, ele está aqui evocando as promessas de Deus. Ele sabe que um coração humilde e contrito, Deus não o desprezará. Ele sabe que Deus é misericordioso para pagar os seus pecados. Ele sabe que Deus é justo para trazer a ele redenção. De maneira, irmãos, de maneira que ele não precisa nem ser específico a respeito das promessas de Deus. Ele só precisa dizer, eu espero na palavra, eu espero na promessa de um Deus que prometeu estar comigo continuamente e apagar a minha ofensa. Como é a sua espera? É uma espera confiante. Ele não está aqui titubeando. Será que Deus vai me perdoar? Será que meu pecado é tão grande que Deus não vai me acolher? Será que Deus vai me desprezar? Essa não é a sua condição. Eu espero nas promessas de um Deus que cumpre o que diz. Mas observe, irmãos, que essa não é a sua única postura enquanto espera. Ele diz que espera ansiosamente. E essa é uma das ações mais preciosas que nós podemos encontrar no Salmo. Eles têm ansiedade em ir para o culto, eles têm ansiedade em meditar na palavra, eles têm ansiedade em orar, eles têm ansiedade em esperar no Senhor, eles esperam no Senhor de forma ansiosa. A nossa sociedade, nós somos ansiosos muitas vezes por coisas materiais. Esses homens são ansiosos pelas coisas espirituais, por terem em Deus a alegria de poder servi-lo. Será que nós temos essa ansiedade pela presença do Senhor? Será que nós choramos quando pecamos por não sentir a alegria da salvação? Nós precisamos resgatar isso, irmãos. Ele diz, espero ansiosamente pelo Senhor. E é interessante porque
quando ele traz essa expressão, ele diz, eu espero ansiosamente como um guarda espera o nascer do sol. E essa expressão, esperar ansiosamente, significa esperar com antecipação. E é assim que espera um guarda. Ele não sabe o que vai acontecer no seu turno de segurança, mas ele sabe que o sol vai raiar. Ele tem certeza disso. Assim como nós temos a certeza de que Deus raiará em nosso coração e irá restituir a alegria em nossa vida. E é assim, irmãos, que nós esperamos a uma antecipação desse gozo. Deus não se privará do seu povo. Nós voltaremos a experimentar a comunhão e a alegria de Deus. Assim como um guarda, de forma antecipada, ele já se alegra em saber que o seu turno se encerrará com o nascer do sol. Versículo 7 e versículo 8, ele conclui nos fazendo um convite. Veja, ele diz que clama a Deus, ele diz que espera no Senhor, ele diz que Deus é a fonte do seu perdão. E ele agora conclui dizendo, façam o mesmo. Vocês são pecadores, nós somos pecadores como salmista, e o que nos resta a nós? Copiar esse padrão. Que é um modelo, na verdade, que nós vemos claramente na vida de Cristo. Não como um pecador, mas como alguém que se submete ao seu Pai e que se alegra em cumprir a sua vontade. De modo, irmãos, que ele conclui o Salmo, versículos 7 e 8, dizendo, espere Israel no Senhor, pois nele há misericórdia, nele copiosa redenção, é ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. E agora a nação é convidada a se juntar ao salmista. E eu imagino aqui o salmista que compôs esse salmo, não sei se vivo ainda, mas observe que esses peregrinos se dirigindo a Jerusalém, eles estão agora abraçando esse convite, e é um convite de reconhecer o seu pecado, e é um convite também de confiar na graça de Deus. Seria o mesmo que pregar nesse momento a vocês, é o que eu estou fazendo, e concluir dizendo, eu convido agora vocês a juntos praticarmos essa doce verdade. O salmista diz, espera Israel no Senhor, nele a copiosa redenção. Ele está dizendo ao povo, deposite a sua confiança em Deus. E é interessante que esse convite aqui, ele tem dois incentivos. E eu gosto desse desfecho, irmãos. Porque nós podemos convidar alguém para fazer algo sem nenhum tipo de incentivo. Mas o salmista ele faz um convite, ele lança um convite com dois incentivos fortes. O primeiro incentivo que ele lança é, pois no Senhor há misericórdia. Qual é a razão de confessarmos o nosso pecado a Deus? Qual é a razão de chorarmos diante do Senhor? Nele há misericórdia. E essa declaração aqui implica em algumas verdades. E a primeira verdade, irmãos, é que Deus está satisfeito consigo mesmo. Deus, ele não vai fulminar você, porque Cristo satisfez a ira de Deus. Porque nós esperamos misericórdia, porque nós podemos achegar com confiança ao trono da graça, sabendo que lá nós vamos receber misericórdia e socorro em tempo oportuno, porque Cristo recebeu a ira de Deus em nosso lugar. O salmista dizendo, há misericórdia. Se aproxime do Senhor. Esse é o grande incentivo, mas essa é uma declaração que também nos lembra da bondade de Deus. Ora, nós não demos nada em troca a Deus. Deus não nos perdoou porque nós somos bons, porque nós somos a raridade. Deus não fez isso, ou Deus nos perdoou por causa de algo que seja inerente à condição humana. Deus nos perdoou por causa da sua bondade. Que bondade maior nós poderíamos conhecer senão a bondade do nosso Mestre? E muitas vezes nós olhamos para os nossos relacionamentos humanos e nós achamos pessoas tão boas, mesmo reconhecendo que elas são pecadoras. Imagine quando nós pensamos num Deus que jamais pecou, cuja sua intenção é santa, cujo seu caráter é ilibado, cuja sua lei traz a nós redenção. Deus é totalmente bom
Mas nós temos ainda uma outra condição, irmãos. É que esse amor constante, ele desemboca num perdão. Se em Cristo há misericórdia, isso significa que não importa a nossa transgressão, Cristo sempre nos perdoará. Mas observe que ainda há outro incentivo. Ele diz, em Cristo, em Deus há misericórdia e nele há copiosa redenção. E a expressão aqui, redenção, significa resgatar ou libertar alguém de uma prisão. O salmista diz, Cristo não apenas perdoou você, mas Ele é aquele que se ocupa em redimir o seu povo Israel. Isso significa que Cristo libertou você dos seus pecados. Isso significa que Cristo libertou você da sua morte, da morte que era sua. Ora, irmãos, que verdade preciosa é saber que o nosso Cristo nos substituiu. Que Ele é a nossa propiciação. De modo, irmãos, que Ele trocou a injustiça pela justiça, a nossa fraqueza por sua força, a nossa iniquidade por sua santidade, a nossa morte por sua vida, a nossa rejeição por seu amor e a sua adoção, o nosso ódio pelo seu acolhimento. Foi isso que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando a Bíblia fala de redenção, ela está falando para nós de que em Cristo nós somos restaurados. Esse não é um perdão, irmãos, de pouca efetividade como o nosso. Esse é um perdão eficaz em todos os seus detalhes. Quando Cristo nos perdoa, esse é um perdão que gera transformação. Eu gostaria de citar Ezequiel capítulo 37, versículo 23, para fecharmos essa parte da explicação. Quando nosso Senhor diz ao seu povo idólatra, o povo de Israel, trazendo o seguinte aspecto, ele diz, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer de suas transgressões. Observe o que Deus diz ao seu povo, livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus é responsável por tudo isso, irmãos. Deus está dizendo, eu vou quebrar a sua apostasia, eu vou destruir os seus ídolos, eu vou purificar você. E ao final de tudo eu vou exclamar, eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Isso é redenção. O salmista traz aqui 2 incentivos maravilhosos. Corra para Deus, clame a Ele, tem perdão e tem transformação. Muitas vezes nós lutamos contra o nosso pecado e nós chegamos até a pensar, Senhor, será que não vai haver mudança? Será que eu não vou ser santificado? O salmista nos responde. Clame a Deus, confie na sua misericórdia, porque é Ele que redime o seu povo. E eu gostaria de concluir esse sermão com algumas lições à nossa vida. E a primeira lição, irmãos, que eu quero trazer para você nessa manhã é que você deve encarar o pecado como ele é. Pecado não deve ser acariciado, pecado existe para ser abandonado. Mas muitas vezes nós imitamos os nossos primeiros pais. Nós nos tornamos vítimas e nós pensamos que somos as grandes vítimas do pecado. Muitas vezes nós olhamos, por exemplo, para as grandes reportagens e nós olhamos pessoas que cometem os seus crimes e nós temos penas dessas pessoas dizendo é porque elas não tiveram oportunidades. Ah, se elas tivessem uma oportunidade, certamente elas não cometeriam essas transgressões. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós somos pecadores completamente depravados e nós temos todas as potencialidades do pecado para fazer as coisas mais absurdas. É isso que nos ensina a Bíblia. Mas nós justificamos o nosso pecado como Adão e Eva. Nós dizemos, todo mundo faz. Nós dizemos muitas vezes, as pessoas fazem aquilo que é errado e nunca dá em nada. É assim que nós vemos a impunidade no nosso país. Olha lá os poderosos, eles enriquecem, eles passam e escarnecem da lei. E muitas vezes essa impunidade em nosso país nos dá a sensação de que o crime, de que a corrupção, de que o pecado compensa. Mas essa é uma mentira, irmãos. O salário do pecado é a morte.
Deus não nos criou para dizermos errar é humano. Deus nos criou para dizermos eu preciso lutar contra o pecado porque eu fui criado para a glória de Deus. Precisamos fazer luta contra o pecado em nosso coração. Segunda lição é que nós precisamos rejeitar a justiça própria. Nós agimos muitas vezes como o fariseu na parábola contada por Jesus do fariseu com o publicano. Nós temos aquele senso de justiça exacerbado. E crentes incorrem bastante nesse pecado. De termos muitas vezes a condição de acharmos que somos superiores espiritualmente. E desprezarmos aqueles que pecam e são disciplinados. Porque eles não precisam de piedade, porque nós julgamos que essas pessoas são frágeis. E nós nos esquecemos que somos tão pecadores e frágeis como essas pessoas. E que a nossa justiça não passa de trapos de imundícia e que a mesma misericórdia que eu recebo é a mesma misericórdia que eu tenho que desejar e orar para que Deus derrame sobre o meu próximo. Cuidado, irmãos, com o senso de justiça. Precisamos entender que toda a justiça é a justiça de Deus e não a justiça das nossas próprias mãos. A nossa justiça é uma justiça pecaminosa, mas a justiça de Deus é uma justiça justa. Deus dá a cada pecador aquilo que ele mesmo merece. E é por isso, irmãos, que devemos agir com misericórdia, assim como Cristo foi misericordioso para conosco. Terceira lição, irmãos. Ame mais o Senhor por conhecer o seu perdão. O amor de Cristo deve nos constranger. Mas normalmente nós ouvimos em nossa sociedade, se ame mais. Você precisa se amar, porque se você não se amar, quem vai amar você? E a frase que nós deveríamos ouvir diariamente é ame mais a Deus. Porque esse Deus criou você, mesmo sem depender de você. Porque esse Deus perdoou você, sem que você desse nada em troca. Então o objetivo da sua vida não é se amar mais. O objetivo da sua vida é amar cada vez mais o Senhor. E a pergunta é, irmãos, em que área você tem deixado de amar a Deus? Em que área você tem desprezado o Deus que te amou e que é misericordioso e que tem redimido a sua vida? E eu quero dizer para você, lembrar para você que amor não é simplesmente sentimento, como muitos de nós achamos. E é tão interessante quando os casamentos são desfeitos, as pessoas chegam achando que amor é simplesmente emoção, é simplesmente sentimentalismo, e elas dizem, eu estou separando do meu cônjuge porque eu não amo mais. Mas amor, irmãos, é obediência, significa decisão. Nós decidimos pela graça de Deus amá-lo. E amor implica em obedecer os seus mandamentos. De maneira que quando a Bíblia diz que um esposo deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, está falando de submissão à palavra de Deus, submissão completa, não de puro sentimentalismo. Amar a Deus significa cumprir os seus mandamentos. E quando você não cumpre os mandamentos de Deus em sua vida, você está desprezando esse amor. E eu quero lembrar para você e deixar essa memória bem viva de que nós devemos amar mais a Deus, obedecendo a sua lei. Quarta e última lição, irmãos, é que sempre haverá perdão e redenção. E eu encerro esse sermão tendo a certeza de que se alguém lhe perguntar o que é que o pastor falou nessa manhã, você poderá dizer, o pastor falou sobre o perdão e o arrependimento que eu devo ter em meu coração, porque Deus é aquele que é gracioso e que me redime. Mas uma das grandes mentiras que a nossa própria consciência nos conta é que Deus não é suficiente para perdoar todas as nossas iniquidades. Quem não pecou, por exemplo, e pensou que Deus iria lhe desprezar, que Deus não era suficiente para pagar aquela ofensa e que talvez um pecado que foi cometido novamente é um pecado que Deus não irá nos perdoar porque Ele está cansado de lançar sobre nós o seu amor e a sua graça. Mas eu quero dizer para você que há sempre esperança quando há um adúltero no lar. Que há sempre esperança quando nós não amamos a palavra.
Que há sempre esperança quando nós não amamos os nossos filhos e nós não os educamos corretamente. Que há sempre esperança quando os filhos são rebeldes. Que há sempre esperança quando o nosso trabalho não está sendo satisfatório. Que há sempre esperança em casamentos que estão a ponto de se desintegrar. Que há sempre esperança num governo corrupto. Deus é aquele que redime e que traz a justiça. Que há sempre esperança em nossos relacionamentos como crentes e que, acima de tudo, irmãos, há sempre esperança num coração que ainda não conhece a Cristo, para que esse coração seja regenerado pelo poder da graça de Deus. Quando nós falamos de redenção, irmãos, nós precisamos lembrar que este amor de Deus é um amor incondicional e que Ele ama e subjuga o coração da forma que Ele quer, não do modo que nós pensamos. Nós pensamos, concebemos amor e perdão com a mente humana. Deus traz perdão e graça com o seu aspecto maravilhoso, seu aspecto divino. Deus não é limitado pelos nossos sentimentos. Por isso eu digo, sempre há redenção. Quando você pecar, e certamente pecará por ser pecador, saiba que há um canal aberto e que nós precisamos fazer uso dele, tendo dois incentivos: a misericórdia e copiosa redenção. Não seremos desprezados. Deus sempre acolherá os seus filhos e os perdoará, os disciplinando para o seu bem e nos fazendo entender que há necessidade de lutarmos contra o pecado, de nos arrependermos diante do Senhor. Eu quero concluir com o versículo final do Salmo 130. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É assim que o Senhor faz conosco. Que Deus nos abençoe, que confiemos nessa verdade. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus pela mensagem também, encerrando o culto ao nosso Deus, agradecendo a Ele por ser um Deus bondoso, por ter falado ao nosso coração. Senhor, nesse momento nós queremos te agradecer porque a Tua palavra foi anunciada a nós. Tua palavra, Senhor, traz ao nosso coração um renovo que nós precisamos para lutar contra os nossos pecados. Os nossos pecados se avolumam, Senhor, e eles abatem a nossa alma e lançam a nossa mente em confusão, de maneira que muitas vezes chegamos até mesmo a desconfiar do poder do Senhor e da Tua condição de restaurar e de trazer perdão a nós. Mas não queremos agir assim, Senhor. Não queremos desprezar o Teu perdão. Não queremos desconfiar da Tua graça. E assim nós pedimos que o Senhor seja mais uma vez benevolente, reforçando, ó Deus, as bases das convicções que temos em Tua palavra, de que o Senhor é rico em perdoar a nossa iniquidade e que a Tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Abençoa-nos para que em todo tempo a nossa esperança esteja no Senhor, para que lembremos diariamente que Tu és a fonte do perdão e que em Ti, Senhor, está o perdão, para que possamos adorá-lo. Nós te oramos agradecidos também, Senhor, pelo culto que nós prestamos nessa manhã. Tu tens sido bom para conosco e tem nos dado, ó Deus, em meio a tantas situações difíceis de saúde em nossa nação, de estarmos juntos mais uma vez celebrando o Teu nome. Te agradecemos por isso, Senhor, e rogamos mais uma vez que o Senhor nos dê sempre a condição de, tanto nessa semana como no próximo domingo, se o Senhor não voltar, a estarmos juntos para celebrarmos o Teu nome santo. Nós choramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.